18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito bem, 6 horas e 1 minuto. Você na sintonia certa no melhor Mix do Brasil, no ar. Mais uma edição no 18 horas. Eu e ela, Karime Leão. Tamo junto, Carlão. Muito boa noite pra você, sintonizado aqui em 100,7. É isso aí. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. E aquele salve especial para quem nos acompanha também nas redes sociais, no @18horasnews. Boa noite, gente. Mix. Agora conferindo os destaques do programa 18 horas de hoje. Relatório do Banco Mundial critica os benefícios da Zona Franca de Manaus. Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados discute a imigração de indígenas do Amazonas para a Turquia. A Assembleia Legislativa do Amazonas discute projeto de lei para manter as cotas da Universidade do Estado do Amazonas. E propõe reduzir de 80% para 50% o número de vagas para estudantes que terminarem o ensino médio no Amazonas. Agora 6 horas e 2 minutos, começando mais uma edição do programa 18 horas. A notícia, a informação, os destaques do dia, você confere, hein? Vamos juntos até às 7 da noite aqui no melhor Mix do Brasil, em mais uma edição do programa 18 horas. E hoje é quarta-feira, 10 de maio de 2023. Boa noite pra você na sintonia certa. Estamos juntos, hein? 18 horas. Olha só, no momento em que o Brasil discute a reforma tributária, o Banco Mundial divulga relatório criticando os benefícios tributários concedidos à Zona Franca de Manaus. A instituição defendeu uma revisão desses incentivos tratados como ineficientes, Karime. Carlão, no relatório publicado ontem, o Banco Mundial, que financia projetos de países em desenvolvimento, afirma que os benefícios fiscais não ajudaram a estimular o crescimento da produtividade, e devem aí, por isso, ser reavaliados. E que oferecer mais incentivos tributários para as empresas não é a solução. O relatório aponta que mais de 1/3 das pessoas na Amazônia são pobres. E tem mais, hein? Ainda segundo o relatório do Banco Mundial, apesar do alto custo fiscal, o Amazonas vem perdendo competitividade e encontra cada vez mais dificuldade para atrair novas empresas, além de ver uma redução do número de empregos na indústria. O banco propõe mudanças no modelo econômico para conciliar desenvolvimento e preservação. Segundo o relatório, cerca de 28 milhões de brasileiros vivem em estados da Amazônia. Como eu disse, mais de 1/3 considerados pobres, que na sua maioria moram em áreas urbanas. Olha, Karime, ainda de acordo com o relatório, para manter o polo industrial de Manaus, o governo federal abre mão de arrecadar aproximadamente 24 bilhões de reais ao ano, segundo dados da Receita Federal. E o Banco Mundial ainda destaca aí a importância de instrumentos de financiamento para a conservação da região, citando os mercados de carbono e empréstimos vinculados à proteção ambiental, e sustenta que é possível criar uma Amazônia legal, econômica, ambiental e culturalmente rica, mas o tempo já está se esgotando e são necessárias aí ações urgentes para que isso se torne realidade. Agora, Karime, o problema e o detalhe é que esses estudos do Banco Mundial chegam num momento delicado para a Zona Franca de Manaus, que é aí nas beiras da reforma tributária. E certamente vai ser usado, é claro, pelos adversários do modelo que trabalham para acabar com essa política de incentivos fiscais. Ao contrário do que afirma o Banco Mundial, a Zona Franca ajuda sim a preservar a floresta, tanto que o Amazonas tem mais de 85% de sua área preservada, justamente por causa da Zona Franca de Manaus, Karime. Ou seja, né, Carlão, mais um caso de desconhecimento básico do que é a Zona Franca. Pois é, do que é a Zona Franca de Manaus aqui para o estado. O relatório, Carlão, também não cita que temos aqui uma indústria verde, sem chaminés e não poluentes. Emprega mais de 110 mil pessoas de forma direta e outras 300 mil indiretamente, evitando pressão na exploração dos
dos recursos naturais. Isso o estudo do Banco Mundial não mostra. É certo que precisamos sim diversificar as matrizes econômicas e, é claro, explorar sim o mercado de carbono e incrementar aí os bionegócios, explorando de forma sustentável, é claro, a nossa riquíssima biodiversidade. Isso, inclusive, é para ontem, já tinha que estar até acontecendo, mas não dá mais para adiar, ficando o debate apenas em cima aí da Zona Franca de Manaus. Se ela é eficiente ou não, né, Karime? Pois é, Carlão, a gente tem que ir para outra etapa, exatamente. Mas é claro, manter, porque é o mínimo, manter empregos, manter desenvolvimento. E aos poucos. Exato, mantém dinheiro nos municípios, nas cidades do interior, mantém a floresta em pé. De novo, é mais um caso de desconhecimento do modelo da Zona Franca de Manaus e do que representa para a economia e o desenvolvimento do Estado. Bom, devemos, é claro, como você falou, manter a Zona Franca de Manaus e, paralelamente, claro, explorar outras matrizes econômicas. Isso até aí morreu Neves, né? A gente já está sabendo disso faz décadas, inclusive, que esse é um ponto de debate aqui no Estado. Temos a mineração, que, se for explorada de forma correta, preserva o meio ambiente e gera riquezas para a população. Temos o mercado de carbono, a gente já falou aqui, o turismo, os bionegócios, mas para isso precisamos antes manter o que já temos e acabar com a Zona Franca não vai deixar, o Estado não vai ter pernas para aí investir numa outra matriz econômica. Quebra, sem dúvida. Bom, e o próprio Banco Mundial cita que a floresta amazônica em pé vale 7 vezes mais do que o lucro obtido com a exploração dela. De acordo com o estudo, a preservação da região é estimada em 317 bilhões e é de dólares por ano, o equivalente a 1,5 trilhão de reais. Só isso já é um motivo suficiente para mantermos os benefícios da Zona Franca de Manaus. Já o valor, Carlão, obtido com a exploração da floresta chega a 98 bilhões de dólares por ano. Vamos acompanhar mais detalhes sobre o assunto agora com Rodrigo Soares. Embora a floresta amazônica tenha um valor incalculável, existe uma estimativa feita por especialista que é o chamado valor da floresta em pé. Esse valor se refere ao cálculo aproximado do dinheiro que circula pela exploração de serviços, como o turismo ou a produção de produtos não madeireiros, além do armazenamento de carbono. O valor da floresta em pé no Brasil, hoje, é estimado em 317 bilhões de dólares por ano, ou mais de 1,5 trilhão de reais. O Banco Mundial elaborou um relatório que atrela o desmatamento na região a atividades como a pecuária, a ampliação da fronteira agrícola e a mineração. Esse estudo aponta que o desmatamento coloca em risco o valor da floresta em pé. Além disso, de acordo com o relatório, a floresta em pé vale 7 vezes mais que o valor estimado pela exploração privada ligada à agricultura extensiva, à exploração madeireira ou à mineração. O valor da exploração da floresta, segundo o relatório, chega a 98 bilhões de dólares por ano. Para Valcicléia Solidade, superintendente de desenvolvimento sustentável da Fundação Amazônia Sustentável, esses números revelam uma única coisa: manter a floresta em pé é muito mais lucrativo que derrubá-la para explorar suas riquezas. Olha, a floresta em pé, ela é essencial para vários aspectos, né? Primeiro, que a gente tem uma biodiversidade riquíssima, a gente tem a oportunidade de utilizar essa biodiversidade em favor de quem conserva de fato, que são as pessoas que moram nas comunidades. Por isso é importante a gente pensar em atividades de uso sustentável, né, que valorizem essa cultura da floresta em pé. E quando a gente está falando de floresta em pé, muitas vezes existe uma interpretação equivocada de que a gente é contra o desenvolvimento, é contra o progresso, nada disso. O que os especialistas condenam são as atividades com impactos grandes e que levam resultados pequenos para as comunidades.
Afinal, segundo a superintendente de desenvolvimento da Fundação Amazônia Sustentável, Valcicleia Solidade, são essas comunidades que estão na ponta conservando e fazendo com que o manejo do pirarucu, por exemplo, se multiplique. São essas pessoas que estão fazendo com que essa biodiversidade, ela de fato possa permanecer e continuar aumentando. Então é importante que a sociedade entenda que a conservação e a proteção da floresta em pé é uma alternativa não só para quem vive lá na ponta, mas para quem também vive nos centros urbanos. Então é importante pensar nos produtos da bioeconomia e da sociobiodiversidade, não em alta escala, mas produtos que de fato eles vendam esse conceito de que comprar produtos da sociobiodiversidade faz com que as populações tradicionais, as atividades desenvolvidas na ponta tenham um impacto. E esse impacto deve ser mútuo para quem conserva e para quem consome. Segundo a publicação, o incremento do desmatamento pode levar a floresta a um ponto onde não será mais possível reverter seus efeitos nocivos. Por isso, no relatório, o Banco Mundial defende que a revisão do modelo de crescimento da Amazônia possibilite maior proteção da floresta e da biodiversidade. Rodrigo Soares para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. 6h12, você no melhor mix do Brasil. Olha só, e como nós mostramos no 18 Horas desta terça-feira, ontem, a saúde pública no Amazonas está abandonada, Karine, um verdadeiro caos instaurado. Segue abandonada e segue no caos, né, Carlão? São mães e pais desesperados, crianças chorando, recepção superlotada, falta de medicamentos e, claro, muita revolta. Esse foi o cenário que mostramos no Hospital e Pronto-Socorro da Criança Joãozinho, lá na Zona Leste. Em meio a esse quadro, o deputado estadual Wilker Barreto usou a tribuna da Assembleia Legislativa do Amazonas para cobrar ações efetivas dos órgãos de controle diante do abandono da saúde, como explica aí a repórter Nathalie Moraes. O deputado estadual Wilker Barreto usou a tribuna da Assembleia Legislativa do Amazonas para cobrar ações da Procuradoria-Geral de Justiça e da Secretaria de Estado de Saúde, além da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Amazonas. Em meio à situação caótica que se encontra a saúde do nosso estado, que sofre com a demora de atendimentos nos hospitais, falta de materiais, insumos e medicamentos, condições precárias de estrutura e profissionais com atraso de salários. Em seu pronunciamento, o parlamentar voltou a repercutir a situação de abandono e descaso de algumas unidades de saúde, como, por exemplo, o Hospital e Pronto-Socorro da Criança da Zona Leste, o Joãozinho, como nós mostramos aqui mesmo no 18 Horas desta terça-feira. A unidade hospitalar com mães e pais desesperados, aguardando atendimento por mais de 8 horas, crianças chorando, além da falta de medicamentos e superlotação na unidade hospitalar. Toda a saúde do Amazonas terceirizada, deputado Dan Câmara, está em atraso. Vigilantes, maqueiro, técnico, enfermeiros. Para onde está indo, senhoras e senhores deputados? O dinheiro do Estado? Eu quero fazer aqui um apelo ao Ministério Público. Ao mesmo tempo, senhor presidente, que faça uma cobrança pública ao Procurador-Geral de Justiça, que aproxime novamente o MP do povo e distancie do governo. E essa instituição importante para a nossa democracia precisa socorrer com seus instrumentos o povo que hoje padece. Outro cenário caótico revelado pelo parlamentar é o Hospital Geral Dr. Geraldo Rocha, localizado no bairro Colônia Antônio Aleixo, onde o deputado encontrou no último dia 2 de maio condições desumanas de atendimento a pacientes diabéticos e lixeiras acumuladas devido à greve dos profissionais dos serviços gerais pelo atraso de salários que já dura mais de 5 meses. Um caso específico chamou a atenção. O senhor Pedro Paiva da Silva, que deveria amputar 2 dedos do pé e, com a demora pelo procedimento, perdeu os 4 dedos, como afirma a esposa do paciente. Toda contaminada, já faz 2 semanas e a gente esperando e pela cirurgia dele, cada dia que passa, está piorando o pé dele. A cirurgia não foi feita, o centro cirúrgico está sujo. Ele vai tirar 2 dedos, agora ele já vai tirar os 4 dedos. O deputado aproveitou também para cobrar os membros da Comissão de Saúde da ALEAN
que votem no requerimento que solicita a autorização para a visitação ou fiscalização das unidades de saúde aqui no estado. Esse requerimento foi protocolado pelo parlamentar no dia 8 de fevereiro deste ano e o documento tem até agora apenas 2 assinaturas. Nós não podemos, senhores deputados, ficar assistindo e não fiscalizar. Vossas Excelências são representantes legítimos do povo. Todos nós saímos de uma eleição dura com o propósito de fiscalizar. Nenhum dos 3 médicos assinaram até agora o requerimento deste deputado pedindo para fiscalizar. E eu não estou dizendo não, presidente, que tem que me acompanhar. Cada um faz o seu mandato como achar por bem. É um absurdo um deputado estadual estar vindo à tribuna pedir para que membros da Comissão de Saúde assinem o requerimento para fiscalizar a unidade de saúde. Os hospitais superlotados, abarrotados, é o habitat das nossas crianças. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Mas, gente, nem fiscalizar. O deputado está ali pedindo, pelo amor de Deus, me dê uma assinatura para eu poder fiscalizar a saúde do povo, a saúde, né? Como que o sistema de saúde está. É inadmissível. Nem fiscalizar, gente, estão ali para isso. Nem fiscalizar é um absurdo. E é inadmissível a gente continuar vivendo nesse caos da saúde. Como já falamos aqui repetidas vezes, não é falta de dinheiro. O Estado é rico. A gente sempre noticia que os recordes de arrecadação do governo do Estado do Amazonas, o governo tem dinheiro suficiente para garantir um atendimento digno para a população. Não é favor. Cidadão, não é favor. Fulano disse que olhar para nós se ganhasse como se fosse um favor. Não é favor, gente. É obrigação. Você paga imposto e paga muito caro impostos. Bom, falta o quê? O que é falta? Falta de compromisso, é uma falta de vontade política, vamos colocar aqui uma falta de gestão também. O que a gente vê parece que é um amadorismo absurdo e injustificável. E podemos dizer até que é criminoso. Karime, olha só, e o que chama atenção também é o seguinte, as autoridades, parecem, pelo que se observa, pelo que você está vendo, eles não se sensibilizam com o sofrimento dos pais e das crianças que enfrentam esses casos aí no sistema de saúde. Não é fácil, poucos se mostram preocupados com esse drama, com essa situação, inclusive, vergonhosa dos nossos hospitais. Aí teria que ter empatia, Daí eu não vou colocar essa história em discussão, Carlão? Bom, mas o que a gente sabe, de fato, que a gente recebe quase que diariamente, várias denúncias de pessoas que não conseguem uma simples consulta, um exame, uma cirurgia. Eu tenho certeza que você que está me escutando conhece alguém que passa por essa peleja. Não tem como, gente. E tem gente que espera meses na fila e não consegue um atendimento simples, tá? Não é nem aquelas coisas de encaminhamento de urgência. O descaso com a saúde é uma realidade que nem propaganda, que nem a propaganda mais milionária que o governo possa pagar consegue esconder. 6h19, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, a Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados discute a imigração de indígenas de São Gabriel da Cachoeira para a Turquia, Karime. Essa questão é tão estranha, é tão complicada, Carlão. A questão é que essas crianças e adolescentes indígenas estariam passando por um processo de aculturação, porque elas estão sendo submetidas ao islamismo e, de repente, eles resolveram vir aqui adotar as crianças. Para falar mais sobre esse assunto, para a gente entender melhor essa confusão, vamos chamar agora o nosso correspondente em Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, muito boa noite, Cadu. Que confusão é essa que de repente eles chegaram aqui? Vamos levar essas crianças e esses adolescentes indígenas e vamos doutrinar para o islamismo. Que história é essa? Conta pra gente. Boa noite, Cadu. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Você falou que vamos tentar descomplicar, Vamos esclarecer. Olha, lamento, eu não vou conseguir esclarecer nada hoje, viu? Porque essa audiência pública que aconteceu na Câmara de Relações, na Comissão de Relações
Exteriores da Câmara dos Deputados não trouxe nada de novo com relação a essa investigação. O que se sabe é que está na mídia e a investigação da Polícia Federal está em sigilo, porque envolve crianças e adolescentes. Então, a delegada que atuou nessa questão, que está trabalhando nesse inquérito, ela não pôde passar muitas informações. O nome da delegada é a doutora Letícia Cavalcante, né? Ela participou dessa audiência pública virtualmente e ela disse o seguinte: primeiro, ela disse que não há indício de radicalismo islâmico, viu, Karine? Segundo, que a investigação não esclarece se há outro interesse além do religioso da parte da Associação Solidária Humanitária do Amazonas, que é a ACHAM, que é a entidade que vinha convertendo os indígenas ao islamismo. Ou seja, Karine, a investigação da Polícia Federal não conseguiu esclarecer se está havendo tráfico humano, tendo como isca a conversão religiosa. Então, o trabalho da Polícia Federal não avançou tanto assim, o que desanimou bastante os parlamentares. Deixou os parlamentares mais confusos do que a gente mesmo, que sabe pouco desse caso, né? O que a gente sabe é o que saiu na mídia nacional e a Polícia Federal está tentando provar a existência de tráfico humano por meio dessa conversão religiosa para o islamismo, né? E além disso, Karine, o que empobreceu ainda mais essa audiência pública foi a ausência do Ministério dos Povos Indígenas, que não só ela não compareceu, como não deu nenhuma justificativa para a comissão apresentando, né, o motivo pelo qual não iria participar, o que deixa tudo isso mais obscuro. Ou seja, o Ministério dos Povos Indígenas não está se posicionando de nenhuma maneira com relação a esse caso. E diante de tantas perguntas, Karine, de tantos questionamentos, foi aprovado nessa comissão um convite para o comparecimento do embaixador da Turquia, para que ele possa esclarecer mais, dar mais informações à Comissão de Relações Exteriores e tentar esclarecer esse caso. Afinal, 6 indígenas foram para a Turquia, né, e já foram levados. E o caso está em andamento. O que a Polícia Federal não consegue é ter provas para concretizar essas evidências, né, de tráfico humano. E o deputado Amon Mandel, que participou dessa reunião, ele propôs uma CPI. É engraçado, Karine, que ele fica muito irritado, ele fica indignado com a falta de objetividade das pessoas. Então, ele já taca o pau. Então, ele pediu uma CPI, ele quer investigar as suspeitas de tráfico humano, ele ficou indignado com as respostas da delegada da Polícia Federal, ficou indignado com a ausência do pessoal do Ministério dos Povos Indígenas. Então, ele propôs uma CPI. Então, vamos ouvir o que disse o deputado Amon Mandel. A constatação, como eu citei aqui, eu citei um caso de uma operação da Polícia Federal, mas na verdade é um problema pertinente. Há 10 anos atrás era a exploração sexual de menores de idade, de indígenas, para venda ali para garimpeiros, fazendeiros, empresários locais e políticos de lá, e também para outras pessoas da Venezuela, por exemplo. Então sempre houve ali um quê internacional nesse problema. Agora é envolvendo a Turquia, embora seja antes Venezuela e empresários e políticos locais, e agora a Turquia, o problema em si é o mesmo. É o da falta de presença do Estado brasileiro na Amazônia e no Amazonas. Então, diante disso, nós gostaríamos de fazer essa CPI para investigar eventuais omissões dos órgãos, uma vez que todos eles já sabem do que está acontecendo há décadas, e saber se todos fizeram tudo da forma como deveria mesmo ou não. Como eu falei, pelo menos de todos os integrantes dos órgãos que eu conheço e que estão atuando na pauta, todos são dedicados, mas ainda assim é pertinente investigar e precisamos dar uma resposta nacional e internacional para que a reputação do Brasil não saia prejudicada. 18 horas. A gente acompanhou o posicionamento do deputado federal Amon Mandel, membro da Comissão de Reclamações de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados. E ele tenta falar, né, por que é importante a gente saber esclarecer esta questão da imigração de indígenas de São Gabriel da Cachoeira, aqui do estado do Amazonas, para a Turquia. Cadu.
Exatamente, Karine. É uma questão que precisa ser investigada realmente. O que chamou a atenção nessa reunião de hoje, nessa audiência pública de hoje, da Comissão de Relações Exteriores, foi a inação por parte do Ministério dos Povos Indígenas, que não se manifestou, não apresentou ninguém, não apresentou nenhum dado, não convocou ninguém para participar dessa reunião, ou seja, parece que o governo não quer se pronunciar a respeito disso. Só quem se apareceu para falar alguma coisa foi a FUNAI, mas falou muito sobre a questão indígena em São Gabriel da Cachoeira. Então a gente vai aguardar, porque tem uma questão diplomática nesse inquérito, né, Karine, que envolve a Turquia e o Brasil. Por isso que ele quer instalar essa CPI para investigar. Não sabemos se uma CPI resolve, né, Karine? A gente sabe que começa e não sabe como termina. Mas ele está ávido por uma investigação, por respostas, tanto por parte do governo brasileiro como por parte do governo da Turquia. Karine, Carlão. Ei, Cadu, olha só, hoje teve aí debate no grupo de trabalho da reforma fiscal. O que foi discutido, Cadu? Carlão, hoje foi discutido o tal cashback na reforma tributária. O cashback que a gente conhece, né, é aquele que a gente compra alguma coisa na loja e a loja deixa ali guardado 10%, 15% para você descontar na próxima compra, né? O nome disso é cashback, é uma modalidade nova para atrair o cliente. E é mais ou menos isso que o governo federal pretende fazer nessa reforma tributária, Carlão. Eu conversei com o coordenador do grupo de trabalho da reforma tributária na Câmara dos Deputados, que é o deputado Reginaldo Lopes. Ele explica para a gente como vai funcionar esse cashback. É uma dúvida geral, viu? Então vamos ouvir o que ele disse. O cashback é a possibilidade de pegar um imposto sobre consumo que hoje no Brasil é regressivo, ou seja, o mais pobre paga imposto sobre imposto e não recebe nada de volta desse imposto pago. Geralmente o imposto de valor agregado é um imposto neutro, né? Ele não é regressivo nem progressivo, ele é uma alíquota neutra para todos. Com o que nós estamos propondo de cashback, ou seja, você devolve o dinheiro pago do IVA, do imposto, para aqueles de menor poder econômico, de menor renda, em formato de cashback. Ou seja, você devolve ou na conta bancária, ou no cartão de débito, ou no cartão de crédito, ou em cash mesmo. O mundo, quando você vai num país que tem um imposto de valor agregado, quando você compra uma mercadoria, porque quando você compra um serviço, ou um restaurante, uma hospedagem, não, porque você consumiu lá no país. Mas quando você compra uma mercadoria e traz para outro país, a hora que você chega no aeroporto, você já recebe. Mesmo se você tiver comprado no cartão de crédito. Então, é possível. O Brasil tem o melhor modelo de cadastro único, tem um grau de bancarização enorme, tem a biometria do TSE, tem o cartão, o CPF como identificação nacional. Então, é possível sim devolver o dinheiro dos impostos pagos pelas pessoas de menor poder econômico, de menor renda, o cidadão devolver esse dinheiro pago através dos impostos diretos para esse cidadão. 18 horas. A gente acompanhou a fala do deputado federal Reginaldo Lopes, coordenador do grupo de trabalho da reforma tributária na Câmara, explicando como ia funcionar um cashback para as pessoas de menor renda aqui no país, né, Cadu? Exatamente. Eu não estou acreditando em nada disso aí, viu, Karine? Sinceramente falando, eu já não acredito na restituição do imposto de renda. Meu Deus do céu, imagina cashback. Né? É uma coisa inimaginável, né? É porque é uma inovação da reforma tributária, a gente não sabe como vai funcionar. Mas o governo está acreditando que vai dar certo. Então, eu como cidadão, e aqui eu só acredito vendo, então aquela velha frase que eu digo para você, vamos aguardar. Né? Cadu, é delírio ou utopia, Cadu? Eu acho que não é delírio, não. É uma utopia. Mas vamos ver, vamos aguardar, né, o Carlão, vamos ver como é que vai dar certo, porque é uma inovação, e inovação costuma dar errado no primeiro ano. Vamos aguardar, Carlão. Beleza. Agora, para explicar melhor essa história do cashback, quem esteve na comissão hoje foi o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, né, que ele disse que, ele falou sobre os impactos sociais da reforma tributária, e ele disse que o cashback é um instrumento social da reforma tributária que vai beneficiar os brasileiros mais pobres. Agora, mudando de assunto, Karine e Carlão, o Banco Mundial publicou ontem à noite um estudo chamado Equilíbrio Delicado para a Amazônia Legal Brasileira, que tem uma proposta para incrementar
a economia da região e reduzir as pressões que levam ao desmatamento. E esse estudo diz que é preciso aumentar a produtividade da região para reduzir, aliás, ele diz que, ele cita aí a Zona Franca, como a Zona Franca de Manaus, como um exemplo de ação pouco eficiente para impulsionar a economia da região. Faz uma pesquisa contrária à Zona Franca de Manaus, para vocês entenderem. Claro que os especialistas do Amazonas reagiram contra esse estudo. Então, o economista Tomás Nogueira, que tem se trabalhado nessa questão da reforma tributária por parte do governo do Amazonas, ele disse que essa publicação, apesar de ser muito negativa, é uma oportunidade para discutirmos o assunto com a sociedade brasileira e que essa é uma batalha de comunicação em tempos de narrativas escolhidas aí e fake news. Então, na opinião dele, essa pesquisa do Banco Mundial, embora seja um banco internacional de renome, fez uma pesquisa muito contrária à Zona Franca de Manaus. E só quem dos parlamentares, né, que estão atuando na reforma tributária, só quem se manifestou até agora foi o deputado Saulo Viana, que ele disse que esse estudo mostra o desconhecimento do Banco Mundial com relação aos benefícios da Zona Franca para a região amazônica. É uma pesquisa rasa, na opinião dele, mas é uma pesquisa de peso, feita pelo Banco Mundial, e os parlamentares precisam chamar aí o pessoal do Banco Mundial para explicar melhor que dados são esses que foram apurados e foram publicados por esse banco. Sim, Cadu, a gente abriu o programa, inclusive, explicando a respeito desse estudo, falando sobre isso, criticamos até a falta de conhecimento do Banco de Desenvolvimento e fica de novo, mais uma vez, mais um caso de uma instituição ou de pessoas que desconhecem como funciona o modelo Zona Franca de Manaus. Eles realmente poderiam vir aqui para conhecer, né, com mais categoria e mais propriedade, saber de que números e que dados foram esses. Muito obrigada pelas informações, Cadu. Boa noite, bom trabalho. Valeu, gente. Um abraço. Tchau. Valeu, Cadu. 6h32, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, agora nós vamos falar então de economia. O levantamento da Fundação Getúlio Vargas revelou que a inflação para famílias de baixa renda está maior no norte e no nordeste, Karine. Exatamente, Carlão. A taxa acumulada em um ano ficou em 4,70% aqui no norte. E os itens que mais pesaram no bolso foram o gás de botijão, o frango e a energia residencial. Vamos acompanhar mais detalhes com o Rodrigo Soares. O morador do norte do país sente no bolso o poder da inflação, principalmente entre as famílias de baixa renda. Pior que o impacto maior vem justamente da alta de produtos de maior necessidade, como o gás de cozinha, frango inteiro, energia residencial e farinha de mandioca. Também aparecem nessa lista de produtos mais impactados pela inflação itens alimentícios como carne moída, polpa de fruta, sanduíches e pão francês. Já entre a população de alta renda do norte do país, o que mais teve impacto foi o preço do automóvel novo, material para preparos de residência e licenciamento de IPVA, o Imposto sobre Propriedade de Veículos. Para a economista Denise Kassama, a inflação mais alta do norte está relacionada ao fato de a região não produzir tudo o que consome. Então, boa parte do que é consumido vem de fora. E se vem de fora, ele tem um custo logístico para chegar. Então, a gente está aí num processo de alta do preço de combustíveis, isso impacta no custo logístico e, consequentemente, é repassado para o preço final dos produtos. Então, como a gente paga mais caro pelas coisas, a nossa inflação, consequentemente, é mais alta. A inflação mais alta no norte reflete em menos consumo, segundo a economista Denise Kassama. Nosso poder aquisitivo, ele fica reduzido por conta da alta do preço dos produtos. Então é um pouco por aí, né? Particularmente na nossa região aqui, no Amazonas, a gente tem um custo logístico mais caro ainda, se contarmos a questão do interior. E isso custa caro, por isso que chega tão caro para as pessoas. Nas outras regiões, os alimentos também aparecem como destaque para a renda mais baixa. Puxando a alta da inflação também estão o gás de botijão, a energia elétrica e o aluguel. Já entre os mais ricos das demais regiões do país, o peso maior está ligado no automóvel novo, depois vem o plano de saúde, a gasolina, a comida fora de casa e o IPVA.
Conforme o IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Regional, medido pela Fundação Getúlio Vargas, as taxas de inflação mais elevadas foram registradas entre os consumidores de renda mais baixa, de até um salário mínimo e meio, nas regiões Norte e Nordeste. No Norte, a taxa acumulada em um ano ficou em 4,70%. Já entre os mais ricos da região, a inflação foi de 4,14%. Rodrigo Soares para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas 35 minutos, você no melhor mix do Brasil. E agora nós vamos conferir tempo e temperatura. A previsão do tempo para amanhã. Amanhã, quinta-feira já, em tempo e temperatura com ela, Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão para amanhã é de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima não deve passar dos 32 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 66% e 98%. Olha só, aí hoje o nível do Rio Negro subiu mais 5 centímetros e ontem para hoje, elevando a cota no Porto de Manaus para 27 metros e 49 centímetros acima do nível do mar. 18 horas. Hoje, uma operação policial prendeu 26 pessoas envolvidas com facções criminosas que atuam no Amazonas. O repórter André Meirelles tem mais informações. Vamos conferir. 100 mandados foram cumpridos e 26 pessoas foram presas durante uma operação de combate a facções criminosas e ao tráfico de drogas realizada pelo Ministério Público do Amazonas amanhã desta quarta-feira em ação integrada com as polícias civis e militar. O objetivo da operação é prender os integrantes para desarticular as organizações criminosas. De acordo com o delegado da Polícia Civil, Alessandro Albino, estão sendo cumpridos mais de 100 mandados. E até o momento, 26 pessoas foram presas. Os mandados são resultado do trabalho de investigação feitas pelo Ministério Público com a Polícia Civil. Dados de prisão levantados pelo GAECO e mandados de prisão levantados pela Polícia Civil através da Polinter foram cumpridos nos últimos 3 dias. Nós cumprimos mais de 100 mandados de prisão e conseguimos lograr em muitos deles. Tivemos uma efetividade muito positiva. Então, em nome do nosso delegado-geral, eu só tenho a agradecer a vocês da imprensa, ao Ministério Público e a todos os policiais civis que participaram dessa operação, onde nós conseguimos até o momento já prender 26 pessoas e com muitas equipes ainda na rua, podendo a qualquer momento estar realizando a prisão de mais pessoas. A ação acontece em vários estados brasileiros, com o objetivo de combater o crime organizado e, conforme o promotor de justiça, Igor Peixoto, a operação continua ocorrendo até que todos os mandados sejam cumpridos. É uma ação nacional, hoje vários estados estão cumprindo, nós aderimos também, mostrando essa nacionalidade do Ministério Público e essa intenção de combater organizações criminosas, facções e demais crimes aí que ofendem a sociedade. Extremamente positiva essa ação, como já adiantou o doutor, foram realizadas buscas em mais de 100 mandados, selecionados aí mais de 100 mandados com esse critério de gravidade, e já logrou uma grande porcentagem aí, sendo que continua, além de continuarem essas buscas no dia de hoje, os mandados continuam abertos e a gente vai estar atento sempre a essa situação de ir atrás desses aí. Em atuação conjunta, os mandados foram selecionados pelo Ministério Público e pela Polícia Civil do Amazonas, totalizando mais de 100 alvos a serem presos. Ainda nesta quarta-feira, o 26º Distrito Integrado de Polícia prendeu em flagrante 2 homens e apreenderam aproximadamente 200 quilos de drogas. Além disso, foram apreendidas armas, coletes à prova de balas, granadas e mais de 500 munições de grosso calibre. A ação policial, comandada pelo delegado Erickson Tavares, aconteceu pela madrugada em um flutuante no Cacau Pireira, no município de Iranduba, onde a droga e todo o arsenal de guerra estavam escondidas. Conforme o delegado titular do 26º DIP, os suspeitos são conhecidos como guardiões e foram presos no momento em que escondiam e vigiavam as drogas na embarcação. E fomos até lá conferir
já nos deparamos com 2 indivíduos armados, com fuzis e pistola e uma porção grande de droga, até que revistando o flutuante descobrimos no entorno o resto da droga, né? O resto o grosso da droga. E aí demos voz de prisão a eles por tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo. A dupla foi presa em flagrante e autuada por tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo e munição. Eles passarão por audiência de custódia e ficarão à disposição da Justiça. André Meirelles para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Olha só, depois que o Supremo Tribunal Federal acabou com a cota de 80% da Universidade do Amazonas para alunos que terminaram o ensino médio no estado, a Assembleia Legislativa do estado discute projeto de lei que altera essa lei de cotas para a UEA, hein, Karine? Tudo, Carlão, para tentar resguardar essa reserva de vagas. O projeto de lei é de autoria da deputada estadual Maiara Pinheiro e, ao invés de 80%, diminui para 50% a reserva de vagas, numa tentativa de manter o sistema de cotas, uma vez que esse percentual, 50%, é o teto estipulado pela lei federal. Vamos acompanhar mais detalhes sobre o assunto agora na reportagem de Nathalie Moraes. Um projeto de lei apresentado na Assembleia Legislativa do Amazonas nesta terça-feira prevê que 50% das vagas da Universidade do Estado do Amazonas sejam destinadas para os estudantes amazonenses. O percentual é equivalente ao teto estipulado pela lei federal. A proposta de autoria da deputada doutora Maiara Pinheiro altera a lei estadual de número 2.894 do ano de 2004 e tenta amenizar os impactos da decisão do Supremo Tribunal Federal, que derrubou a política de cotas da Universidade do Estado do Amazonas, onde reservava 80% das vagas para os estudantes que tivessem cursado o ensino médio em escolas públicas aqui do estado. O projeto de lei foi apresentado depois que o STF considerou inconstitucional destinar 80% das vagas somente aos amazonenses. A deputada já conseguiu assinaturas suficientes para que esse projeto de lei ande em caráter de urgência. A parlamentar explica que o texto final será elaborado com a aprovação de vários órgãos de controle e da própria UEA. Essa PL ainda vai ser muito discutida, naturalmente vai ser emendada quando passar pelas comissões permanentes. E o que a gente quer é chegar num texto final que atenda aos anseios dos nossos estudantes amazonenses, principalmente os estudantes do interior do estado, porque a gente sabe que existe uma disparidade no que se refere à oportunidade de ensino. O deputado estadual Sinésio Campos mostrou apoio ao projeto de lei. Segundo o parlamentar, o fim da atual política de cotas da Universidade do Estado do Amazonas causa insegurança entre os vestibulandos do estado e promove desigualdades, principalmente para os estudantes do interior do Amazonas. Cotas hoje aos negros e aos povos tradicionais se faz necessário, né? Então eu vejo que a Universidade Estadual do Amazonas, que é uma instituição pública gratuita, tem que sim assegurar a cota. O texto do projeto define que as outras 50% das vagas seriam reservadas aos alunos de outros estados, sendo composta de 30% de alunos de baixa renda e 20% dos alunos de classes sociais mais privilegiadas. O critério utilizado para o patamar de renda leva em conta o levantamento do IBGE, que, segundo a justificativa do projeto de lei, indica que no ano passado o Amazonas possuía mais de 60% da população abaixo da linha da pobreza. Nathalie Moraes para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Agora em Manaus, 6 horas e 44 minutos e vamos abrir espaço para ouvir, para saber sobre os assuntos da política local, da política amazonense e, por que não, falar sobre os bastidores do que acontece por aqui com a jornalista Cíntia Blink. Cíntia, muitíssimo boa noite, Cíntia. E temos pesquisa agora, atualíssima, saindo do forno, pesquisa para a Prefeitura de Manaus. Quem é que está liderando a preferência do voto aqui em Manaus para a Prefeitura da cidade? Cíntia Blink, conta pra gente. Oi, Karine, Carlão e todo mundo que tá com a gente na 100.7. Quando eu te falo que a gente tá em 2024... Pois não é? É disso que eu tô falando. A gente tá com pesquisa para comentar e não é a primeira, longe disso. Então, o Instituto Paraná lançou uma pesquisa aí
já falando do cenário para 2024, na pesquisa espontânea, não são aquela que não citam lá os candidatos, né? Davi Almeida lidera com 14,2%. Logo em seguida vem a Momandel com 2,4%, uma distância gigantesca aí na espontânea. E Coronel Menezes aparece em terceiro lugar com 1%. Quem é o grande vencedor é o não sabe em quem votar. Não tem um candidato ainda que ficou com 68,9%. Sempre ele. Já no cenário estimulado, que é aquele que fala assim, você votaria em quem? Nesse ou naquele? Aí Davi Almeida chega com 32%, conseguindo a reeleição com folga, mais ou menos ali, né? Porque a Momandel tá com 21,3%. Não é uma distância tão grande, mas é uma distância maior do que da última pesquisa que a gente comenta. Então a Mon tá se distanciando aí nesse placar e Davi Almeida tá conseguindo ficar nessa liderança com mais folga. Em terceiro lugar vem Coronel Menezes com 14,2%. Então a gente vê que a briga realmente fica ali entre Davi Almeida e a Momandel. A gente não sabe se esse é o cenário que vai continuar até 2024, porque a gente ainda está em 23, ainda está um tempão de realmente acontecer a campanha. Mas, ao que tudo indica, teremos esse cenário de Davi Almeida tentando a reeleição e a Momandel dando um trabalhinho. O ex-deputado Ricardo Nicolau e Zé Ricardo, também é ex-deputado federal, eles ficam ali na quarta e quinta colocação com 4,5% e 6,1% de intenção de voto. Aí Carol Braz, a defensora pública que agora está no MDB, ela é a sexta colocada com 3,4% das intenções de voto. E, por último, a gente tem Roberto Cidade com 3%. Roberto Cidade, que é deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa. 8,2% dos entrevistados dizem que não sabem em quem vão votar ou votam branco e nulo. E vamos falar só um pouco da Paraná, né, que é essa que traz a pesquisa, porque ela foi a que cravou muitos resultados corretos na eleição de 2022. No cenário presidencial, ela dava uma vitória para o Lula com 50,4% contra 49,6% de Jair Bolsonaro, que foi mais ou menos o que ficou realmente muito apertado, né? Foi uma vitória ali bem calculada. E é isso, Karime, Carlão. E Cíntia, uma curiosidade, olha só, como é que está a popularidade do presidente Lula? Vamos aí também do governador Wilson Lima e do prefeito Davi Almeida, federal, estadual e municipal. Vamos falar de todos eles, porque a pesquisa trouxe isso também, né? Olha aí que legal. E aqui fala que Lula tem aprovação de 44,6% e uma desaprovação maior, tá com 49,6%. Ou seja, uma grande desaprovação quando a gente fala de alguém que acabou de vir de uma vitória, né, nas urnas. Claro que a gente falou, né, uma vitória muito equilibrada ali contra o opositor, mas ele não está exatamente bem em Manaus, de acordo com essa pesquisa. Não sabe, não opinou, ficou em 5,8%. Quanto ao governador Wilson Lima, a gente fala de um cenário parecido, já que ele também vem de uma vitória aí das urnas. Ele tem 53,5% de aprovação e 41,5% de desaprovação. Não sabe ou não opinou, ficou em 4,9%. Já Davi Almeida está surfando aí uma super aprovação, porque ele está com 67,3% de aprovação contra 28,6% de desaprovação. E 4,1% não sabe ou resolveu não opinar. Karime, Carlão. Agora, Cíntia Blink, conta pra gente o seguinte, tem gente viajando para São Paulo para dar entrevista e sendo bancado com dinheiro do povo? É isso, Cíntia? Conta pra gente quem está viajando, que situação é essa? Menina, muita polêmica a história de Capivara Filó e que no fim não tem nada com isso, né? Pelo que a gente vê. O que acontece é que no último dia 28 de abril foi publicado no Diário Oficial da Assembleia Legislativa a autorização para a deputada Joana Dark e o influencer Agenor Tupinambá viajarem para Brasília. A passagem dele tinha os trechos Manaus, Brasília, Manaus, assim como o dela. E aí no dia 4 de maio, que era um dia de sessão, ou seja, a deputada Joana Dark deveria estar presente lá no plenário da Assembleia Legislativa, fazendo aquilo pelo qual ela foi eleita para fazer, mas ela faltou à sessão para participar de um podcast e de um programa de TV lá em São Paulo.
Hoje foi publicada uma portaria no Diário da Assembleia, porque, né, a imprensa descobriu e isso foi parar em todos os lugares. E foi cancelada a passagem cedida a Agenor Tupinambá para Brasília. A deputada diz nas redes sociais que todas as viagens dela são relacionadas com o trabalho dela como parlamentar, e também ela disse que a Agenor não viajou para Brasília, que isso era fake. O fato é que foi publicado no diário. Se ele viajou ou não viajou é outra história, mas foi publicado, foi autorizado, o dinheiro foi liberado, depois que veio ali o cancelamento disso. A portaria sobre o cancelamento, ela não deixa claro de por qual razão foi cancelado. Então, a gente não tem essa informação. Mas o fato é que, com o dinheiro público até Brasília, a gente consegue dizer hoje que Joana D'Arc foi sim. Quanto ao Agenor, teve aí esse cancelamento e posso dizer graças à denúncia da imprensa, viu? Porque senão seria mais... É para isso que a gente paga esses deputados, ô Cíntia? Para viajar e para dar entrevista? Não lembro de ter ali na Constituição que trabalho do Poder Legislativo é dar entrevista. Eu lembro de ter legislar e fiscalizar. Não sei se eu não estou atualizada aí com o que está rolando, mas ir para podcast não. E também não, né? Acho que não tem esse perfil ali no escopo do trabalho. Exato, mas ela fala que está trabalhando. Não sei se eu acredito. É político, né? Era isso que eu tinha para hoje. Muito obrigada, Cíntia Blink, pelas informações. Boa noite, bom trabalho. Até amanhã. Valeu, Cíntia. Agora são 6h51. Você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Agora são 6h51. Vamos conferir a previsão do tempo. Previsão do tempo é para hoje à noite. Tempo e temperatura com ela, Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima chega a 32 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 66% e 98%. Mix. 18 horas. Esporte. 6h52. Chega ele, Cid Soares, para trazer pra gente as informações de hoje sobre o esporte. Cid, boa noite. Buenas noites, como tá? Não, aqui tá bacana, Karime. Tá bacana, tá tudo show. Olha só, hoje o atleta amazonense, começa com boa notícia logo, né? Pedro Henrique Nunes alcançou aí a marca de 83 metros e 89 centímetros, batendo o recorde brasileiro no lançamento de dardos em São Paulo durante o GP Brasil Loterias Caixa de Atletismo. O recorde anterior pertencia a Júlio César de Oliveira, com os seus 83 metros e 67 centímetros, conquistado em 2015. E essa façanha coloca o Pedro Henrique cada vez mais perto aí do índice para chegar nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, alcançando a 7ª melhor marca mundial deste ano. E hoje, né, o Inter de Milão foi avassalador. No primeiro tempo já venceu aí o Milan por 2-0 no estádio San Siro em Milão, na Itália, no primeiro jogo da semifinal da Champions League. O centroavante Dzeko e o meia... Vou falando aqui tudo, tá, Carlão? Só por isso. Por favor, conta. Mkhitaryan. Esse aqui eu não sei se eu falei certo. Mkhitaryan. Vamos lá. Marcaram aí os gols da partida aos 8 e 11 minutos, respectivamente. Com esse resultado, a Internazionale pode empatar ou perder por um gol de diferença no jogo de volta, que vai se classificar para a decisão da Liga dos Campeões. E hoje, Brasileirão, tá rolando o jogo agora, acabei de ver, Bragantino tá ganhando aí do América de uma jogada de virada, 2-1 do América Mineiro, né? O Santos tá ganhando do Bahia por 2-0, Internacional tá rolando aí, nada até agora, daqui a pouco tem Flamengo e Goiás às 7 da noite, Cuiabá e Atlético Mineiro também no mesmo horário, e às 8h30 da noite tem Cruzeiro e Fluminense e Palmeiras e Grêmio. Todo mundo jogando quase no mesmo horário. O esquema aí de apostas de jogos das séries A e B, esse é o problema da noite, né? De forma fraudulenta, foi o que movimentou tanto a cena do futebol brasileiro, que chegaram aí a cogitar a paralisação do Brasileirão. Mas hoje o Procurador-Geral do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o Ronaldo Placente, descartou essa possibilidade. A denúncia do Ministério Público resultou em R$16 na operação Penalidade Máxima, que investiga envolvimento
envolvimento de jogadores em esquema de apostas de jogos da Série A e B. Ficou muito feio isso. Caramba, feio mesmo. Horrível, muito feio. Para chegar a cogitar, a paralisar o Brasileirão, você vê como é que tá pesado na cena. Mas enfim, torcer para que isso não aconteça mais, né? Exato, ficou muito feio. E daqui a pouco vamos torcer, né? Tem Mengão. Sem dúvida. Fechou. Tem Mengão. Obrigada. 2-0 Valeu, galera. Até beijos. Amanhã. 6h54, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. E olha só, hoje é dia de nós conferirmos aí a agenda, o assunto do cinema. Vamos ouvir agora Caio Pimenta no ar no 18 horas. Olá, eu sou Caio Pimenta do Cine 7 e trago as novidades que chegam aos cinemas de Manaus neste fim de semana. Com Guardiões da Galáxia 3 ainda dominando o circuito, os lançamentos da semana são mais modestos. O primeiro destaque é a comédia romântica O Amor Mandou Mensagem, que mostra uma garota lidando com o luto pela perda do noivo. Ela decide então mandar mensagens românticas para o antigo celular do ex, sem saber que o número agora pertence a um jornalista. Ao ser designado para escrever um perfil sobre Celine Dion, ele pede conselhos da estrela da música para conquistar a garota. Um detalhe curioso é que a Celine Dion interpreta a si mesma no filme. Já que eu estou falando de grandes estrelas, o próximo filme traz duas das maiores de Hollywood. A Jane Fonda e a Diane Keaton se reencontram na continuação de Do Jeito Que Elas Querem. O título escolhido pelo Clube do Livro das personagens delas, desta vez, é apenas O Alquimista, do brasileiro Paulo Coelho. Nisso, elas embarcam em uma grande viagem, com romances, lembranças e muita emoção. É de lei. Todo fim de semana tem que ter uma estreia de terror nos cinemas de Manaus. O escolhido da vez é O Nascimento do Mal. Depois de lutar para começar uma família, a protagonista fica grávida e se muda para uma nova casa com o marido. Sob o risco de perder o bebê, ela recebe ordens de repouso absoluto. Mas não demora muito para eventos sobrenaturais começarem a acontecer na casa onde ela está. É o bebê de Rosemary fazendo escola até hoje. Agora, para aliviar o clima, tem uma comédia. Em Máfia Mama, a Toni Collette interpreta uma americana insegura que herda o império mafioso do avô na Itália. Guiada pela conselheira de confiança da empresa, ela desafia a expectativa de todos como a nova chefe dos negócios. Por fim, tem 2 novos filmes brasileiros no Casarão de Ideias. Em O Homem Cordial, o Paulo Miklos interpreta o vocalista de uma banda de punk rock, perseguido pelo suposto envolvimento dele na morte de um PM. Durante um protesto, o cantor conhece uma jornalista em busca de fazer uma matéria sobre o caso. Já a primeira morte de Joana mostra a personagem título na virada da infância para a adolescência. Entre as diversas perguntas que surgem nesse momento, a morte da tia-avó de 70 anos, que nunca se envolveu amorosamente com ninguém, a intriga. Aos poucos, ela nota como todas as mulheres da família guardam segredos e a adolescente irá descobrir algo terrível. É isso, aproveite os lançamentos nesse fim de semana aqui em Manaus. E eu volto em breve com mais lançamentos. A gente se encontra, até lá. Tchau. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 58 minutos. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O mundo político do Amazonas foi sacudido hoje com o primeiro relatório econômico sobre a Amazônia brasileira do Banco Mundial. A instituição criticou os benefícios tributários concedidos à Zona Franca de Manaus. Defendeu uma revisão desses incentivos tratados como ineficientes. O Banco Mundial diz que mais de 1/3 das pessoas na Amazônia são pobres. Propõe mudanças no modelo econômico para conciliar desenvolvimento e preservação. O Banco Mundial não chegou a propor o fim da Zona Franca, mas disse que o modelo deve ser reavaliado.
defendeu a redução do custo da logística para o estado do Amazonas. Diz que a floresta mantida em pé gera mais riqueza que a agricultura extensiva, a mineração e a extração de madeira. Ou seja, o Banco Mundial repete muita coisa que o povo e lideranças da Amazônia têm defendido. Que é possível criar uma Amazônia econômica, ambiental e culturalmente rica, mas que as ações precisam ser urgentes, pois o tempo passa rápido e a destruição não dá trela. 18 horas. Ora, 6h59, quase 7, Quase Karine, 7. Dá para a última informação: Olha cerca de 6 mil saideira. indígenas dos municípios de Envira, Irunepé, Ipixuna, Itamaraty e Jutaí, em 62 aldeias do Amazonas, vão ser imunizados na segunda fase da Operação Gota 2023, entre os dias 11 e 30 de maio. A ação é do Ministério da Saúde e conta com o apoio do Ministério da Defesa por meio das Forças Armadas. É isso aí, Karine. Boa noite. Boa noite, 7 em ponto. Um beijo, obrigada pela companhia. Até Continue amanhã. bem, até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.